Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. E hoje vamos retomar uma conversa que foi iniciada um mês atrás. Na introdução do vídeo sobre Antônio Barros de Castro, eu disse que o Brasil pouco se vê como parte da América Latina. E aventei a hipótese de que haveria uma diferença de língua, nós falamos português, todos os outros países falam espanhol, e essa diferença de língua é apontada como um dos motivos para essa falta de identificação. Pois hoje vamos discutir o artigo Fronteiras Invisíveis, de Francisco de Oliveira. Com esse artigo, vamos pensar um pouco mais sobre a nossa posição isolacionista e conhecer um pouco das tentativas de integração regional que ocorreram ou ocorrem no nosso continente. Esse artigo foi publicado no livro Oito Visões da América Latina, que é uma junção de palestras realizadas em dois seminários que ocorreram em 2004. A publicação dos seminários ocorreu 2 anos depois, né? Pois muito bem, então roda a vinheta e vamos ao que interessa. A análise proposta por Oliveira já começa elencando os motivos pelos quais o Brasil é marcado por esse isolacionismo grande. Tem o fato de sermos um país de extensão territorial enorme, o que facilita sempre um isolamento, na medida que a gente pode suprir as nossas necessidades sem precisar recorrer a um intercâmbio com os vizinhos. O Brasil, ainda reforça Francisco de Oliveira, tem uma luta forte contra a desigualdade regional. A nossa integração só começa mesmo verdadeiramente em 1930. Antes, a gente tinha foco no desenvolvimento, onde as nossas áreas se relacionavam diretamente com o exterior, sem a necessidade de se articular com outras atividades econômicas de regiões vizinhas. Portanto, o Brasil sozinho já é um desafio enorme, com problemas e oportunidades gigantescas, proporcionais ao nosso tamanho. E trabalhar nesse desafio deixa pouca energia para se voltar para os outros países. Tem ainda o fato de, no final do século XIX e início do século XX, termos sido um dos principais polos de recepção de imigrantes do mundo. Recebemos um número expressivo de italianos, japoneses, alemães, poloneses, libaneses, outros imigrantes do Oriente Médio, judeus, europeus de várias procedências. E a esses se juntam os povos de fora que formaram o povo brasileiro, né? Os portugueses, os negros das diversas regiões da África, além dos próprios índios. Então, veja que nós não temos uma expressiva migração de outros povos latino-americanos para o Brasil. Portanto, a gente se acostumou a conviver com uma diversidade de nacionalidades, com uma diversidade de cultura, mas os latino-americanos não se fizeram presentes de forma expressiva nessa diversidade. E isso até o final dos anos 80, de 1980. É nesse período que o Brasil passa a ser fonte de migração, ou seja, com a crise do modelo desenvolvimentista, cresce o número de brasileiros que vai tentar a sorte no estrangeiro. Hoje, o número de brasileiros vivendo no exterior é maior do que a população do Uruguai. Nossos principais destinos são Estados Unidos e Portugal, sendo que nesse último o crescimento foi forte depois do golpe de 2016. Mais uma vez, veja que não há nenhum fluxo migratório para os nossos países vizinhos, ou nenhum fluxo migratório relevante para esses países. E existem aqueles fatos que são mais formais e que são sempre repetidos, né? Mas que verdadeiramente existem e são importantes. A gente é o único país de língua portuguesa na região. Depois da independência, que no nosso caso foi feita pelo herdeiro da coroa portuguesa, a gente continua como uma monarquia, enquanto os nossos vizinhos se independizaram, tiveram uma independência capitaneada pelas elites locais e se transformam em república. Além disso, os países vizinhos eles compartilham grande parte dos mesmos heróis nacionais. Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Antônio José de Sucre, entre outros.
Mesmo recuando ao período anterior à conquista europeia no nosso território, não se encontra no Brasil nenhuma cultura originária de porte da civilização maia, de um porte de uma civilização inca ou asteca. Mesmo com a arqueologia brasileira cada vez mais deixando claro que por aqui não haviam poucos indígenas e eles também não eram povos primitivos. Mas é claro que na América Latina havia um outro estágio de desenvolvimento dessas nações indígenas. O que se reflete até na existência de algumas figuras centrais na América Latina de origem indígena, como Tupac Amaru e Cuauhtémoc. Porém, para além dessas condições iniciais de partida da nossa relação, vamos dizer assim, existe o próprio contato com os países vizinhos, que inicialmente se deu por meio de conflitos de fronteira, na região do Sul, aquele invade, desinvade da Argentina, Uruguai, Brasil, na Bolívia, né, tivemos lá um contencioso na região que hoje é o Acre, né. Essa aí foi a nossa última pendência, resolvida apenas no começo do século XX. Nesse tópico aí, o Francisco de Oliveira não fala, mas eu trago aqui para complementar essa questão, a questão da Guerra do Paraguai, que foi o primeiro momento de fortalecimento do nosso país, da nossa unidade nacional, mas que foi uma guerra promovida por interesses da Inglaterra, que nos fez destruir um vizinho adversário, né, mas que, no caso, não serviu para nos aproximar dos nossos vizinhos aliados, porque nós fomos para a Guerra do Paraguai junto com o Uruguai e a Argentina, né, e nós continuamos com muitas divergências e muita distância com relação a esses países. Tá aí o futebol que não nos deixa mentir, né? Mas o Francisco de Oliveira também fala dos esforços de integração da região. E ele começa mencionando o mercado comum centro-americano e o Pacto Andino. E se fixa na Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, criada em 1960. Pois bem, na visão do autor, a ALAUC melhorou muito o comércio interregional com a ALAUC, e algumas iniciativas apontavam para políticas setoriais de integração. Sobretudo, algumas grandes empresas transnacionais, sempre atentas a essas oportunidades, estiveram presentes no incremento do comércio. Mas a década de 1960 viu a eclosão de golpes militares nos principais países, praticamente todos, salvo o México, cuja raiz pode ser encontrada na própria industrialização substitutiva de importações, que havia mudado a estrutura do poder econômico e desarranjado os acordos políticos, dos quais os mais importantes foram os que a literatura chamou de populistas, um termo e um conceito hoje em franca revisão. Regimes militares autoritários e internacionalizantes substituíram os acordos em que as burguesias nacionais tinham relevância ao lado de organizações da classe trabalhadoras. Na esteira desses regimes autoritários, a ainda precária integração pelo livre comércio foi duramente atingida, posto que os novos regimes internacionalizantes buscaram acoplar-se outra vez diretamente aos centros dinâmicos do capitalismo desenvolvido, na ilusão que se abriu com a pletora de dólares propiciadas, entre outros, pela emergência dos petrodólares. Então, a falta de integração não se trata apenas de características originárias dos povos. Quando houve uma vontade política para isso, veio uma série de golpes de Estado, e é interessante pensar como países tão diferentes têm, no mesmo período, a mesma tendência de manada, né? Então, de repente, começam os movimentos de independência, começam golpes nos anos 60, 70, começam golpes no século XXI, nos anos 80, todos eles passam por uma redemocratização. A gente pode até pensar num vídeo futuro para refletir um pouco sobre isso, né? Mas o que não precisa de reflexão agora é o fato de que os Estados Unidos estavam por trás desses golpes militares dos anos 60 e 70. E o trabalho dos militares foi destruir a tentativa de uma integração que, se fosse bem sucedida, poderia ter fortalecido o desenvolvimento da região e diminuído a dependência desses países. Uma situação que sempre os Estados Unidos trabalharam para bloquear.
Bom, durante os anos 1960 e 1970, entretanto, na contramão dos interesses estadunidenses e dos governos autoritários, alguns projetos integracionistas avançam, mas nem sempre os projetos civilizatórios. Por exemplo, a Operação Condor empreendeu uma articulação entre Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, todas elas ditaduras sangrentas na época, para perseguir politicamente e eliminar fisicamente os opositores aos regimes e reprimir a organização política de esquerda. Essa articulação incluía troca de treinamento em técnicas de tortura, troca de informações, monitoramento de suspeitos e todas as formas de ações terroristas que esses estados adotaram no período. Como diz Francisco de Oliveira, esse é um capítulo sombrio e essa é uma integração nunca sonhada por seus povos. Por outro lado, na década de 1970, a literatura latina ganha uma força muito grande a partir da publicação do romance 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel García Márquez. O sucesso desse livro, e o autor receberia um merecido Prêmio Nobel de Literatura em 1982, mas 100 Anos de Solidão abriu a porta para uma geração de autores do porte do peruano Mário Vargas Llosa, que eu não quero me gabar não, mas a gente já fez um vídeo sobre burocracia e um dos livros dele, O Pantaleão e as Visitadoras, lançado em 1973. Mas também se tornaram populares nessa época o argentino Julio Cortázar, o uruguaio Eduardo Galeano, o mexicano Carlos Fuentes, entre outros menos famosos. Essa sim foi uma integração positiva, mas que foi perdendo força nas décadas seguintes. Outro ponto importante de união foram os organismos supranacionais. A gente já mencionou e já fez vídeo aqui a respeito da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU muito influente nos anos 1950 e 1960. Mas com o arrefecimento do processo de industrialização que a gente vê depois desse período, a gente tem uma diminuição da sua influência. Porém, junto com esse declínio da influência da CEPAL, os anos 1970 começam a vivenciar o fortalecimento da CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Então, nós temos na cultura alguns avanços integratórios, inclusive pela via mais violenta e repressiva, ao passo que na economia a gente continua tendo muita dificuldade de se integrar. Em 1980, por meio do Pacto de Montevideo, a ALAUC é praticamente sepultada e substituída pela ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, que reúne 13 países do continente com objetivos mais modestos do que o da ALAUC. Quando você vai lá no site da ALAD, que ainda continua funcionando, ele diz: a ALAD promove a criação de uma área de preferências econômicas na região, objetivando um mercado comum latino-americano através de 3 mecanismos. Uma preferência tarifária regional aplicada a produtos originários dos países membros frente às tarifas em vigor para terceiros países, acordos de alcance regional comuns a todos os países membros e acordos de alcance parcial com a participação de 2 ou mais países da área. Mesmo com seus objetivos modestos, a ALAD não prosperou. Pelo norte, o México se engraça com o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e com o Canadá, o NAFTA. E aqui pelo sul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se articulam no Mercosul a partir de 1985. E assim fica pouco espaço para uma integração mais ampla. Falando nisso, o autor destaca aqui o Mercosul como uma associação bem-sucedida no âmbito produtivo, na medida em que incrementou o comércio entre os países da região. Nas palavras do autor, desde então, o comércio no Mercosul cresceu substancialmente a ponto de os países converterem-se mutuamente nos maiores parceiros comerciais isoladamente. O Brasil é hoje o principal parceiro comercial argentino, e a Argentina absorve algo em torno de 10% das exportações brasileiras. O mesmo se dá com Uruguai e Paraguai, embora ainda não nas mesmas proporções. É bem verdade que seguem dependendo muito de suas relações comerciais com os Estados Unidos e a Europa,
mas de qualquer modo, jamais as relações comerciais regionais haviam se constituído em elementos estruturais de suas respectivas economias. Entretanto, o problema dessas economias, nessa altura da história, lá na década de 1980, não era comercial ou produtivo, mas era financeiro. Com isso, a conclusão é que o produto das transações comerciais no Mercosul serve para pagar os serviços financeiros com os credores dos centros desenvolvidos do capitalismo. E nesse capítulo anota-se, pois, um rotundo fracasso. E um dos motivos pelos quais o Mercosul não se consolida como um ponto de escape para o desenvolvimento regional é que, num daqueles movimentos de manada de que eu falei agora há pouco, aconteceu na virada dos anos 80 para os anos 90. Os países da região adotaram o neoliberalismo, ou seja, acreditaram que o mercado seria capaz de produzir um crescimento tão desejado. Ainda bem que a União Europeia e os Estados Unidos, que promovem o NAFTA, que promovem a União Europeia, não acreditam nisso. Então, eles usam o peso do Estado para integrar as diferentes economias. Mas, por aqui, a gente acreditou na ideologia ao invés de seguir o exemplo desses países envolvidos. E o resultado é que, apesar de contar com boa aceitação entre os atores econômicos, empresários, trabalhadores, o Mercosul não avançou como esses outros acordos ou uniões, na Europa ou nos Estados Unidos. A conclusão do autor é pessimista. Para ele, o projeto latino-americano não se constituiu como uma alternativa de poder, de cultura, de economia. Continuamos devendo. E a título de balanço provisório, Francisco de Oliveira começa dizendo: a sugestão do título desse ensaio é que fronteiras invisíveis entre o Brasil e a América Latina sempre foram mais eficazes para a falta de intercâmbio que as fronteiras oficiais. Terão perdido eficácia tais fronteiras invisíveis? Parece que foram substituídas pela globalização como a nova fronteira, invisível, mas bem presente. Há esforços na linha política externa do governo Lula, vamos lembrar, isso aí foi em 2004, esses seminários foram em 2004. Então, há esforços na linha política externa do governo Lula de formação de um grande bloco, capaz de negociar melhor as condições do comércio internacional. Mas no campo financeiro não se nota nada de relevante. E num capitalismo de dominância financeira na acumulação de capital, tal irrelevância, já comprometida pela distorção da dinâmica do progresso técnico, tende a anular os esforços do comércio. E com essas fronteiras, perdemos os instrumentos para aumentar nossa autonomia e garantir menos desigualdades sociais e territoriais para nós e para os nossos irmãos. Infelizmente, eu não achei esse texto disponível na internet. Quem sabe algum de vocês aí com mais experiência e manha do que eu consigam achar. Mas vale a pena procurá-lo para lê-lo na íntegra. Eu sempre digo, assistir vídeo de YouTube não é estudar, é necessário ler o original para refletir com a nossa cabeça. Então, eu lamento não poder disponibilizar esse texto aí para todo mundo. Mas eu sigo agradecendo a atenção de todos vocês, todas vocês. Muito obrigado e bons estudos.